Gente, esse bate-papo hoje vai ser super especial. Eu tenho uma convidada maravilhosa, Andréia, pedagoga, diretora de educação infantil. E a gente vai falar de quê, André? Adaptação escolar. E como é que tem que ser essa adaptação para que a criança seja realmente feliz? É importante que ela tenha amor, afetividade e muita segurança. E essa segurança tem que ser dos pais também, né, Andréia? Claro. Como é que a gente proporciona isso? É um processo complexo que ambos, pais e alunos, precisam ser acolhidos. É, porque gera muita dúvida, né? Daí a gente fica com medo de perguntar. Mas tem que ter medo de perguntar para a escola? Não, as dúvidas elas precisam ser sanadas para que essa segurança ela exista de fato. Né? Olha aí, então vai ter dicas maravilhosas no nosso vídeo. Não perde, que tá muito especial. Olá, Andréia, prazer estar aqui. A gente te trouxe principalmente porque você é da escola, então você conhece como é que essa adaptação acontece. Então vamos tirar algumas dúvidas dos papais e mamães que ficam muito ansiosos em relação a isso. E a minha primeira pergunta é, Andréia, como é que é feita essa adaptação afetuosa e respeitosa na escola? É fundamental entender que cada criança tem o seu tempo sem comparações. Perfeito. Dica número 1, não vamos comparar as crianças, tá, gente? Em que a gente pode contribuir para que essa adaptação seja a melhor possível? Bom, Fernanda, é importante que os pais se sintam acolhidos e seguros, tanto com a equipe que vai lidar com esse processo, né, quanto com o ambiente. Né? Então é importante que essa equipe passe segurança de que é uma equipe treinada, de que é uma equipe preparada e que é uma equipe aberta. É importante que o pai sinta que ele pode perguntar. Pode perguntar, né, gente? Pode dialogar, né? As dúvidas, elas precisam ser sanadas para que naquele momento o pai se sinta seguro. Porque nós estamos falando do bem mais precioso de um pai, né? Então a dúvida, se ela existe, é impossível se ter segurança quando se tem dúvida. Então você fala que um dos fatores mais importantes para a adaptação ser bacana é a segurança. Sim. E como é nessa prática do dia a dia que você vê essa segurança? Como é que a gente transmite essa segurança para a criança? Pronto. Todo esse processo ele começa muito antes do primeiro dia de aula. Então, quando o pai vai conhecer, vai em busca da escola do seu filho, na nossa escola nós já buscamos mostrar como que acontece esse processo de adaptação, principalmente quando eles são ainda bem pequenos. Né? Para os bebês é imprescindível um número proporcional, praticamente 1 para 1. Quando eles são maiores, esse número pode aumentar. Então tem diferença da adaptação por idade, né, André? Você nota. Os bebês menores de 6 meses é imprescindível 1 a 1. Uma criança de 6 meses até 1 ano, ela ainda precisa de um cuidado diferenciado. E por que, Andréia? Por que amor, né, Andréia? Colo. Na teoria, o ideal era que essa criança ainda estivesse no colo da mãe. Né? No entanto, sabemos que a realidade de hoje exige que as mães iniciem, deem retorno às suas atividades muito cedo. Então é importante que a escola ela tente pelo menos suprir essa separação de uma forma amorosa e muito cautelosa. Então esse aconchego ele ainda precisa existir para bebês ainda muito novos. Perfeito. E o que atrapalha nesse processo, André? Como é que a gente pode fazer? O que a gente faz que acaba atrapalhando um pouquinho o processo, né? Atrasando esse processo de adaptação? Bom, nós sempre buscamos nos reunir com os pais antes para preparar para esse processo. E uma das dicas que a gente sempre dá é evitar o efeito sanfona. Então a escola acolhe os pais nos primeiros dias para que esses pais passem alguns dias dentro da sala, com a equipe, conhecendo a equipe, se sentindo seguro em com quem e aonde os seus filhos estarão passando metade dos seus dias.
né? A partir desse momento que o pai ganhou uma certa segurança nessa equipe, ele escolhe, né? Geralmente a gente orienta 2, 3 dias. E aí o pai decide, não, esse momento eu vou sair. E aí, a partir do momento dessa saída, a gente geralmente dá a dica de não criar o efeito sanfona. O pai sai, a criança chora, o pai volta. Porque isso traz um comportamento vinculado ao choro. Então, o que a criança interpreta? Se eu chorar, o papai volta. No entanto, sabemos que um dia o papai vai trabalhar e a mamãe. Sim. E aí, nesse dia que a criança chorar e o pai não vier, esse choro ele vai vir com uma frequência muito maior e mais difícil de ser contido. Então, a gente sempre orienta o pai. Decidiu sair, vamos iniciar a adaptação, evita o efeito sanfona, né? E como é um período muito delicado, esse pai precisa ser acolhido do lado de fora da sala. E é importante que a escola, que ela busque estar sempre dando feedback quase em tempo real, através de fotos, de vídeos, para que esse pai, apesar de ter deixado o filho em algum momento chorando, que ele saiba que tem alguém ali dando amor e carinho para o seu filho. E aí, Andréia, é muito importante também lembrar que o choro acontece, a criança está no momento de separação, mas não quer dizer que se a criança vai ficar chorando todos os dias é porque ela não gosta da escola. A minha filha durou 6 meses para ela dizer assim, tchau mamãe, tô indo, vou ficar tranquila. Mas existem alguns sinais que a gente sabe que tem segurança de deixá-la na escola. E quais seriam esses, Isso, né? Bom, primeiro é importante a gente entender que o choro nessa fase é um meio de comunicação. E é um meio de comunicação bem eficiente, porque a criança, até os 3 anos, ela usa o choro com bastante frequência e ela consegue o que ela quer. Então, não necessariamente choro é sofrimento, né? Então, é importante que a gente entenda essa questão. A partir daí, a gente tem sinais que a gente pode perceber se a criança está bem ou não. Por exemplo, tem crianças que choram, mas se jogam para a professora, né? Isso é um sinal de que está tudo certo. Claro que nos primeiros dias existe uma resistência maior, existe aquele abraço mais apertado para sair. Mas esse fenômeno ele é para ser cessado no máximo em 7, 10 dias. Né? A partir daí existem sinais claros de que a criança está tendo um aproveitamento ou não do dia a dia escolar. E nesse caso, na minha experiência, foi muito relacionada. Ela estava se alimentando bem na escola, ela me recebia com muito sorriso, né? Então ela vinha muito feliz da sala, ela falava da professora, ela falava dos coleguinhas. Então durante o dia, né, e mandava mensagem dizendo, ela está bem, ela está brincando, ela já está interagindo na rotina. Então esses são os sinais de que a criança está ficando bem. Mesmo ela chorando, ela participa da rotina da escola, é isso? Um outro sinal também é a saída. Tem criança que quando já está adaptada, ela apesar de chorar na despedida, quando chega contando as novidades e chega feliz, né, para o pai. Então existem sinais e é só estar atento a eles. E aquela criança que a gente tem mais dificuldade de adaptar, existe? Você fala de quais fatores que podem ser mais difíceis, que ela fica muito mais tempo sofrendo na escola? Fernanda, como a gente comentou antes, né? Cada criança tem seu tempo. Sim. Claro que existe uma linha geral em que a maioria se adaptam, mas tem crianças que precisam de um cuidado diferenciado, que precisam de um processo mais adaptado para a individualidade daquela criança. E aí, nesse caso, adapta para ela, né? Nesse caso, adapta para ela, até porque cada um de nós, a gente, apesar deles chegarem com 1 ano, 2 anos de vida, ele já tem uma história. Sim. Desde a gravidez. Sim. Então, é importante que isso seja individualizado. Perfeito, a Andréia deu sinais maravilhosos e é isso, gente. Pensem na adaptação, olhem esses sinais, quantidade de cuidador por criança, preste atenção na afetividade, no carinho, no preparo desses cuidadores. Esses são fatores fundamentais para que uma adaptação seja respeitosa e afetuosa, né? Muito obrigada, Andréia, e essas dicas foram maravilhosas. Até o próximo encontro.